Então, eu creio que Deus vai concluir a obra na vida de todos aqueles que confiam em Deus, né? Hoje nós vamos falar da palavra de Deus sobre os falsos ensinamentos, os falsos profetas, que está cheio esse mundo de falsos profetas. E nós não conseguimos escapar deles se não tiver ninguém para exaltar, para falar. Aleluia a Deus. Então, ontem, essa semana eu fui pregar numa igreja, eu estava falando sobre a carne, hoje eu vou falar sobre os falsos profetas, porque os falsos profetas, eles desviam o homem da verdade. Então nós vamos começar a ler no livro de Timóteo, né? O livro de Timóteo fala muito claro a respeito disso. 1 Timóteo 4 e o versículo 1. 1 Timóteo 4 e o versículo 1, que já começa nos dando uma repreensão, nos ensinando o perigo que o homem corre por não conhecer a palavra de Deus. Mas se nós prestarmos atenção nos grandes ensinamentos de Paulo e os grandes homens que Deus deixou aqui na Terra orientar, nós não vamos perder a salvação, né? Salvação só perde quem está ganancioso. Pessoas que é ganancioso por condições financeiras, por dinheiro, por posições, mas os humildes jamais vai perder a salvação, porque os humildes, eles vão procurar o seu lugar humilde, que o povo de Deus é um povo humilde, não é um povo exaltado, aleluia. Empinado. Quando você vê crente que não é empinado, crente querendo ser uma coisa que ele não é, esse povo já está perdido, porque eles estão atrás de posições, estão atrás de ser os maiores, estão atrás de ser aparecido, estão atrás de que o homem dê honra para ele. E nenhum de nós aqui estamos para receber honra de ninguém. Nós temos que receber honra é de Deus, que nos honra e nos considera como um verdadeiro servo do Senhor. Que Deus venha nos considerar como um verdadeiro pastor. Que Deus venha nos considerar como um verdadeiro obreiro da casa do Senhor. Porque o pastor, ele é pastor e é obreiro também, que ele está na casa do Senhor para fazer tudo que precisar na casa do Senhor, né? O pastor não é só para estar em cima do púlpito, não é só para estar mandando. O pastor também é para fazer a obra do Senhor. E aleluia, glória a Deus. E ele nunca vai deixar de ser diácono, porque faz parte do trabalho da obra do Senhor. Como Jesus dizia, para servir, o pastor também está na igreja para servir. Servir a quem? Servir as ovelhas de Cristo, em todos os sentidos, para que as ovelhas cresçam na palavra do Senhor. E aqui nessa noite, eu estou deixando Deus para servir, para você ser orientado nessa noite a respeito da apostasia dos últimos tempos, né? No livro de 1 Timóteo 4, que fala assim: mas o Espírito apacentemente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a obstinância dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usares dela como ação de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que seja sendo recebido com ação de graça. Amém? Aleluia, glória a Deus. Uma palavra de início, né? Os irmãos já podem se sentar, que está nos dando uma grande orientação. É como se estivesse dizendo assim: vigiai, glória a Deus, prestai atenção, cuidado com os pregadores, cuidado com os pastores, cuidado com esse povo que usa a Bíblia Sagrada, e muitas das vezes não estão usando a Bíblia Sagrada para o bem espiritual das almas do Senhor, das ovelhas do Senhor. As ovelhas do Senhor precisam ser orientadas pela palavra de Deus para não perder o céu, porque a obrigação do pastor é trazer a verdade dessas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Realmente que essas ovelhas sejam limpas, e a palavra de Deus aqui limpa o homem. Se não tiver a verdade, como é que a gente vai limpar? Porque nós viemos para a igreja para se livrar da mentira do Satanás, porque a mentira está no mundo. Não pode estar dentro da igreja a mentira. A corrupção está no mundo. Não pode estar a corrupção dentro da igreja. A igreja é lugar do homem se limpar e se preparar para ter um encontro com Deus, né? Então está dizendo assim: mas nos últimos tempos, diz que nos últimos tempos apostaram algum da fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrina de demônio, né? Esses homens que viraram um demônio, que viraram um homem mau, uma pessoa mau, por causa do maldito dinheiro, por causa das posições. O homem chega a ponto
de falar 40, 50 minutos, ou até o dia inteiro, de dinheiro, para que as pessoas amoleçam o seu coração, ou para que engane, cautelize a mente das pessoas, para que a pessoa chegue ao ponto de vender tudo que tem e dar para a igreja. Quantas pessoas que perderam suas moradias, quantas pessoas que perderam o seu marido, a esposa perdeu o marido não quis saber da esposa, porque a esposa começou a dar as coisas para a igreja, começou a dar carro, começou a dar casa, arrumou confusão, vendeu as coisas de casa, deu para os pastores. Tudo isso falta de sabedoria. De quem? Dos ouvintes da palavra de Deus, que não presta atenção. Quem é que está falando com ele? O Satanás falando com ele, ele pensando que é Deus que está falando com ele. Aleluia a Deus. O demônio falando com ele, ele pensando que é Deus que está falando com ele. A palavra de Deus é para levantar você, não para derrubar você. A palavra de Deus é para te orientar, para tu morar no céu, não para desanimar você, nem para deixar você triste, nem para acabar com a sua vida. Jesus nem para levantar o homem, para transformar o homem, para mudar a situação nossa. Não é para derrubar, não é para trazer confusão. Só pode ser demônio quando vem essas coisas. Só pode ser coisa do inimigo. Então por isso que Jesus está dizendo assim, que isso é lícito que aconteça, porque isso vem de longe. Se nós vamos ler daqui a pouco em Jeremias, que lá também está falando dos falsos profetas, porque está a Bíblia inteira relata disso. Ou será que o pastor bom é o pastor que pede dinheiro? Será que o pastor bom é o que pede que o homem dê tudo para a igreja? Não. O pastor bom é aquele que ensina a verdade. Doa que doer, porque o pastor ele foi levantado para ensinar a ovelha o caminho do céu. Aleluia, glória a Deus. Estou preocupado realmente com a alma de vocês, com a alma dos ouvintes que vai ouvir essa palavra, porque a alma de vocês é preciosa. Satanás tem feito uma confusão em cima da terra, usando uns fracassados, usando os homens que estão do lado do inimigo e não do lado de Deus. Quando o homem está do lado de Deus, ele vai usar a palavra de Deus para o bem das pessoas e não para o mal. Adianta o homem fazer uma lavagem cerebral, conseguir desviar a mente do ser humano, desviar a conduta da pessoa por causa do maldito dinheiro. Por que não fazer diferente? Por que não desviar a conduta do ser humano do mal que ele está fazendo para ele fazer o bem? Que é isso que tem que ser feito. Mas como é que o pastor vai conseguir desviar a conduta do homem que está fazendo o mal para fazer o bem se ele está no mal? Ele nunca vai conseguir fazer isso. Para ele conseguir fazer isso, ele precisa ser um homem de Deus que está guiado pelo Espírito de Deus. Hoje é difícil encontrar homens de Deus que está guiado pelo Espírito de Deus, porque a maioria estão guiados pelo dinheiro, estão guiados pela ganância, estão guiados pelas posições, estão guiados pensando em andar de avião, pensando em comprar o melhor carro, pensando em comprar o melhor automóvel, pensando em comprar o melhor lugar para ele morar, sendo que Deus tem falado na Bíblia inteira que a nossa morada não é aqui, estamos de passagem aqui. Para que se preocupar com tanto esse lugar? Se nós estamos aqui só de passagem, nós estamos aqui se preparando para encontrar com Deus. Então não precisa estar com ganância, porque os gananciosos estão se afastando do Senhor a cada dia, mas os misericordiosos, os humildes de Deus estão chegando mais perto do Senhor. E essa palavra não é para você desistir de ser um crente, mas é para você vigiar mais no dia de hoje e não dar ouvido a tantas pessoas que as pessoas têm dado. Fulano é um grande pastor, fulano é isso. Não, o pastor de Deus é aquele que não depende do dinheiro para ensinar a palavra do Senhor. É aquele que não cobra para Aleluia a Deus. É aquele que não cobra para fazer o culto. É aquele que não fica fazendo sermão na tua mente para você dar tudo que você tem para a igreja. Ele sabe que ele tem compromisso com Deus. E os compromissos que ele tem com Deus é de ensinar o homem de Deus o caminho de Deus. Então é isso que o pastor tem que ensinar nos dias de hoje. Mas isso está escrito aqui para nós ficar atentos. Que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Nem todos que estão com a Bíblia na mão é filho de Deus. Mas a maioria deles estão usando a Bíblia para fazer negócio do povo, negociando aquilo que é de Deus, negociando as ovelhas do Senhor, fazendo as ovelhas do Senhor errar o caminho de Deus, né? Sendo que ele foi levantado para abrir o orientamento das ovelhas, para as ovelhas não perder o caminho de Deus. A função do pastor é trazer o conhecimento para as ovelhas não perder o caminho de Deus, não perder o caminho do céu. E esse caminho do céu está na palavra de Deus, é o grande ensinamento, é a verdade. Porque o Senhor é verdade, né? A mentira não é de Deus, a corrupção não é de Deus, a ganância não é de Deus, a inveja não é de Deus, a mentira não é de Deus, nada. Só é de Deus a verdade, as coisas boas. Ele deixou escrito na sua palavra que tem a árvore boa e a árvore má. Quando a árvore boa, ela dá bom fruto. Se a árvore é má, ela dá má fruto. E se ela dá má fruto, ela não é de Deus. Aleluia, glória a Deus. A igreja que está dando mau fruto, não está dando bom fruto, então ele não é de Deus. Não, mas só porque está na igreja quer dizer que é de Deus? Não é só porque está na igreja que é de Deus. Quantos que estão na igreja que estão fazendo as coisas erradas e dizendo que é de Deus? Não.
Jesus está nos orientando através de Paulo, aqui, através de Timóteo. Timóteo, o grande companheiro de Paulo, que Paulo considera como seu filho, porque obedecia a palavra do Senhor, né? Então, aqui nós estamos uma palavra de alerta para nós. Será que nós temos que se preparar? Claro que temos que se preparar, porque o negócio não é fácil, o negócio não é brincadeira. Verdade. Nós vamos conseguir escapar. Glória a se Deus. estivermos fiel com Deus. Deus, Ele quer que você alcance a misericórdia, alcance o poder de Deus, mas para isso acontecer, você precisa acreditar na palavra de Deus, que é o que está escrito aqui. Nós temos que ficar atentos a respeito dos ensinamentos. Todo mundo quer ensinar a palavra de Deus. Todo mundo diz que ele sabe. Todo mundo diz, eu que sei. Ninguém sabe mais do que eu. Eu que tenho condições de ensinar, porque eu tenho teologia, eu tenho isso, eu sou bacharel, eu sou isso ou aquilo. Tantos bacharel que estão fazendo o povo errar o caminho de Deus. Quantas pessoas que estudou, para pior, se o estudo que o homem criou hoje ou fez através da Bíblia Sagrada, se ele não está mais espiritualmente, então o estudo que ele fez derrubou ele. O estudo que vem da palavra de Deus é para levantar o homem, não para derrubar o homem, não para ensinar heresia, para que as pessoas comecem a ensinar as coisas erradas ao povo e o povo comece a se distanciar de Deus. Essa não é um bom ensinamento. O bom ensinamento é aquele que o homem se enche do poder de Deus e a vontade dele é de pregar cada dia mais a verdadeira palavra do Senhor. Isso sim é a palavra de Deus. Isso sim é o que Deus quer, né? Glória a Deus. Eu ainda vou dar mais um exemplo no livro de Os Filipenses, no capítulo 2 e no 3, que fala assim: nada fazeis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere uns aos outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Jesus Cristo. Está vendo? Que ensinamento maravilhoso. Aqui está o Filipenses aqui, aos Filipenses, essa exaltação aqui para trazer alegria. Então ele está dizendo aqui: nada fazeis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Quando o homem faz por humildade, ele está na palavra de Deus, porque Jesus era humilde. Ele diz: aprendei de mim que sou humilde, que sou manso. Então, quando o homem não tem humildade no seu coração, ele é rancoroso, ele acha que ele é o todo-poderoso, ele já está fora da palavra do Senhor. E se ele estiver fora da palavra do Senhor, o homem de Deus tem que perceber em que lugar ele está pisando, aonde ele está. Nós temos que ter esse discernimento. Tem um negócio: eu estou com Deus. Você às vezes está sentado no colo de Satanás e pensando que está com Deus. Quantos que estão sentados no colo de Satanás, andando com Satanás para lá e para cá, dizendo: eu estou andando com o grande homem de Deus. Não, o grande homem de Deus é o que são os humildes, é o que se preocupa não só com ele, que não está falando essa palavra, mas se preocupa com os outros. Porque eu não posso me preocupar só comigo. Se eu for me preocupar comigo, o que é que está acontecendo? Eu estou usando a palavra, mas puxando as coisas do meu lado. É muito fácil eu querer que eu tenha tudo e o meu irmão está lá embaixo, ou meus irmãos, não tem nada. Aí eu estou querendo as coisas tudo para mim, ou vamos se dizer, eu estou querendo Deus para mim e o diabo para os outros. Não. Eu tenho que querer Deus na minha vida e na sua vida. Eu quero querer a bênção do Senhor na minha vida, mas na vida, muito mais na vida de vocês. Porque as ovelhas do Senhor, elas sendo abençoadas, a igreja vai ser abençoada também. Aleluia, glória a Deus. O pastor vai ser abençoado, todo mundo vai ser abençoado, porque a bênção da igreja de Deus é as ovelhas sadias nos caminhos do Senhor, uma ovelha vitoriosa, uma ovelha cheia de virtude, uma ovelha feliz de estar na igreja, uma ovelha que louva a Deus com alegria porque está feliz de estar servindo o Senhor. Isso é alegria. Então, diz que é para nós considerar uns aos outros como a nós, a si próprio. Eu não posso dizer que vocês são melhores do que eu. Não, nós somos iguais, porque Deus não faz acepção de pessoa. Nós somos iguais, Deus considera nós iguais, Deus vê nós iguais. Não importa se eu estou com um bolso cheio de dinheiro e você está com o bolso seco, não vai fazer diferença nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Não é diferença nenhuma, isso não é diferença. Deus, Ele quer ver nós servindo a Ele em verdade e espírito. Isso é que Ele importa. Então é isso que Ele quer que nós aprendemos, né? Aí Ele ainda fala no 3, para você ver como o negócio não é brincadeira. Aí ainda nós vamos ler os Filipenses 3 e 2. 3 e 2 é o que é que fala aqui, ó. Guardai-vos dos cães
Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Né? Guardai-vos dos cães dos maus obreiros. Por que ele está falando isso? Porque tem os cães e os maus obreiros. Quem é os cães e os maus obreiros? Que estão do lado de Satanás, que está dentro da igreja, muitas das vezes você pensa que ele está lá para te ajudar, está lá para ajudar o homem de Deus, está lá para te levantar para você alcançar o poder de Deus. Não, ele está lá para atrapalhar, para comer o que a ovelha tem, para comer a gordura da ovelha, para tomar o último centavo que a ovelha tem. Está cheio de falsos obreiros. Esse é o obreiro que é os cães que estão sendo dando uma de Deus, mas não é. Então nós temos que estar atentos a respeito de tudo isso. A palavra de Deus não nos deixa nos ser enganados. A palavra de Deus, ela tem toda a revelação, ela tem todo o poder para você não perder a sua salvação. Não dá uma de bobo. Você acha que você está sendo sabido? Ah, vai ajudar aquele irmãozinho. Não, se o irmão está errado com Deus, você vai ajudar, você vai ficar contaminado com ele. Se você está ajudando o irmão lá, que negócio de ajudar o irmão? Você tem que ajudar o irmão ensinando a palavra dele. Agora você está no pecado, você tem que ensinar ele a sair do pecado, não está no pecado com ele. A ajuda que ele precisa é você chegar lá com a mão e dizer: filho, eu vou te ajudar espiritualmente, tu vai sair desse buraco. Mas não vou entrar no buraco com você. Saia desse buraco, venha para cá. Você está, me dê a mão aqui que eu vou ter arrancado aí desse lugar. E vamos dizer, essa é a ajuda que Deus quer. Não é passar a mão no pecado e dizer que está tudo certo. Sabe qual é o verdadeiro amor? As pessoas se enganam hoje. Não é dar dinheiro a ninguém, nem matar a fome de ninguém, nem coisa. O verdadeiro amor é passar a palavra de Deus verdadeira para as pessoas se libertar do Satanás. Porque o Satanás está na terra enganando uns e outros. E só o como é através da santidade de Deus, da palavra do Senhor. O que é santidade? Separação do mundo. Porque matar a fome de alguém é obrigação, não é mandamento. Se você vê alguém com fome, ele dá de comer a quem tem fome. Não é mandamento. Isso automaticamente, qualquer pessoa está se chegar alguém em tua casa com fome, você tem que dar de comer. Eu quero ter um inimigo, você tem que dar de comer. Imagina uma pessoa que não é teu inimigo. Então, ajudar ou dar esmola, isso não é a função já das pessoas. Não é o que vai salvar ninguém. O que vai salvar nós é a obediência à palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Porque se tem pessoas que dão muita esmola, sabe quem é que dá muita esmola? Os macumbeiros dão bastante esmola. Verdade. Eles dão. Eles ajudam as pessoas. Porque eles acreditam pensando que fazendo isso vão ser salvos. Não, para ser salvo não é dando as coisas, não. Glória a Deus. Se está com fome, mas tem a obrigação de dar, já faz parte do ser humano. Porque o ser humano não vai ver seu irmão com fome e ele fica olhando, você tem condição de dar. Não, ele tem que obedecer à palavra de Deus, é viver na palavra do Senhor, é ser fiel ao Senhor. Porque isso, quando Deus diz que quando der alguma coisa ao irmão, não deixe que a outra mão veja, é porque ele já tem que fazer isso. E não é para aparecer, não. Porque o que nós temos que aparecer é nossa vida espiritual diante de Deus. É nós mostrar para Deus que nós amamos Ele de verdade. Isso sim que nós temos que fazer. Amém? Nós ainda vamos estar lendo agora no livro de Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Ó, presta atenção para você ver o que fala essa palavra. Deus poderoso. Livro de Jeremias, capítulo 23. E o versículo que nós vamos dar início do 9. Vamos estar lendo o 9. Que fala de novo contra os falsos profetas. Está bem claro aqui o título dessa palavra. Encontraram? Está falando assim os falsos profetas? Porque eu li no Novo Testamento e agora estou lendo no Velho. Porque mas está só falando do falso profeta só no Novo, não. Eu estou falando agora do Velho. E no Velho tem muito mais, tem muito. A Bíblia inteira fala e nos alerta, nos adverte dos homens errados que tiveram usando a palavra do Senhor e não fizeram correto como Ele mandou. Quantos reis que o Senhor levantou, que fizeram mal aos olhos do Senhor, e quantos que o Senhor tem levantado no dia de hoje também que tem feito mal aos olhos do Senhor, né? Então vou estar lendo aqui. Quando os profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido no vinho, por causa do Senhor, por causa da palavra da sua santidade. Porque a terra está cheia de adultério, a terra está cheia por causa da maldade, da maldição. Os pastos do deserto se secaram. Ele está relatando as situações que estavam ocorrendo. Pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto os profetas como os credores estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor.
Portanto, seus caminhos lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre ele o mal. E no mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Mas os profetas de Samaria, bem viu eu, loucura, profetizava de parte de Baal, fazia errar o meu povo em Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrível, horrenda, contenda, adultério, ainda com falsidade, em função mais dos malfeitores, para que não se converta das suas maldades. E eles têm se tornado para mim como som e os mandores dele como gongoma. Portanto, diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a luz, e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos, né? Então está falando de toda esses profetas mal que profetizavam. Então já vem de longe. Então o Senhor está virado aqui. Aí eu vou pular para o 23 para você entender mais, porque eu não vou ler tudo, que é muito, muito longo. Vou ler só uma parte aqui. E se eu apenas sou Deus de perto, diz o Senhor, não também Deus de longe? Esconderei se alguém se esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encheu eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido os que diz, aqueles profetas profetiza mentira em meu nome, dizendo: o Senhor, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que são só profetas de engano de seu próprio coração, os quais cada que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta o seu companheiro. Assim, com seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho e conta um sonho, aquele a quem está em minha palavra. Fale a minha palavra, converta quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor, como o martelo que esmiuça a penha. Então, o Senhor estava falando de novo contra os falsos profetas que tiveram a oportunidade de ensinar a palavra de Deus verdadeiramente, mas ele estava tudo corrompido e falando mentira e profetizando mentira e fazendo todo tipo de coisa errada para enganar o povo. Então o Senhor disse: o que tem eu com o trigo com a palha? Porque o Senhor considera o trigo é de Deus, mas a palha só serve para se queimar no fogo. Verdade, Jesus. Então nós não devemos ser palha, nós temos que ser trigo. Verdade. Nós não devemos ser joio, nós temos que ser o trigo. Glória a Deus. Porque na igreja tem dois tipos de crente: tem o joio e tem o trigo. O joio é aquele que está na igreja, mas que não presta atenção à palavra de Deus. O joio está na igreja, só que ele está mais para sufocar o trigo. O trigo é aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que está fazendo a vontade de Deus. Mas o joio levanta contra esse tipo de pessoas para matar a fé deles, para que eles possam desistir de estar na casa do Senhor, até mesmo para sair da igreja, até mesmo para distanciar da palavra do Senhor. Então, Aleluia, também Deus. o pastor não pode tirar, porque tirando
o joio sai também o trigo junto com ele. Então, essa função é Deus que faz. O pastor tem que só ensinar a palavra de Deus e cortar, parar. Se o trigo estiver sufocando o trigo, o pastor tem a autoridade de aparar. Se o trigo o joio começar a levantar contra o trigo, o pastor tem a autoridade de chegar lá e tentar acalmar situações para não contaminar e nem matar o trigo. Então, mas os dois têm que andar juntos, porque essa colheita, o Senhor Jesus falou, deixa que eu sei como eu colhei isso. Ele disse que o trigo é dele e o joio vai ser lançado no fogo, que o joio é aquele que atrapalha a obra do Senhor. Então, quem é o joio? O joio é os falsos profetas, porque Deus levanta um profeta para ensinar o seu povo, para educar o povo, e o profeta começa a contar sonho, porque ele não tem nada de Deus, porque ele não se prepara para receber de Deus a verdadeira palavra de Deus. Não quer dizer que Deus não tem revelação. Deus tem revelação. A palavra de Deus é a maior revelação, mas Deus também tem uma profecia. Deus tem revelação, mas poucos nos dias de hoje são usados em revelação pela palavra de Deus, porque a maioria deles, a revelação que eles falam é mentira, engano, para enganar o ser humano e para enganar aquele coitado que vai na igreja, antes de ano, não recebe nada. E o falso profeta, eita irmão, Deus mostrou que esse ano você recebeu sua vitória. Glória a Deus, já recebeu aleluia. profecia nesse início de ano, dizendo que Deus vai dar tudo, que esse ano é o dia da sua vitória. Irmão, o dia da sua vitória é todos os dias, se você serve bem a Deus. Se você obedece a palavra do Senhor, esse ano é bom, outro ano é bom, todo ano vai ser bom na tua vida, porque o que faz nós ter vitória, glória a Deus. não é profeta, falso profeta não, o que faz nós ter vitória é você mesmo quando obedece a palavra do Senhor. Porque falso profeta, a função do falso profeta é destruir o povo de Deus, é destruir aquilo que é de Deus. O Deus está falando aqui através de Jeremias, essas palavras, para nós orientar, para não ficar atrás de profeta. Quantas pessoas que estão procurando? Eu quero na igreja que tem um profeta hoje. Quantos que vão perder a salvação nessa conversa? Quantos que vão perder a sua salvação com essa história? Jesus disse na sua palavra que onde estiver, fique. Se alguém dizer que eu estou ali, não é para sair do seu lugar, não, é para você confiar, é para você estar aqui com Deus, porque Deus, Ele está em todos os lugares, como acabou de falar a palavra de Deus. Ele disse: minha presença enche a terra, eu sou em todo lugar, eu estou em todo lugar. Precisa você se colocar na função, porque eu te abençoe em qualquer lugar que você estiver. Precisa você estar entendendo a minha linguagem, entendendo a minha palavra. Então os profetas não entendiam a palavra do Senhor, porque estava tudo corrompido. E o que fez esses profetas se corromper? O dinheiro, a ganância. Porque o que corrompe o homem é dinheiro, posições, querendo ser maior do que o outro, um profeta querendo ser mais profeta do que o outro, um profeta profetiza aqui, o outro profetiza ali, cada um quer ter a profecia mais verdadeira, cada um não quer ficar para trás, então cada um quer profetizar. Quando começa a profetizar, outro começa ali, outro ali, começa aquela rama de mentiroso enganando o povo, não começa a piada, não é? Está cheio de mentiroso nessa terra. Então temos que ficar atento, porque a palavra de Deus ela vem para nos orientar, para nos libertar, né? Quantas vezes que a pessoa está ali firme com Deus, aí o Satanás usa os falsos profetas, diz: Deus falou que não é para tu sair dessa igreja, aqui teu tempo acabou. Isso é conversa, irmão. Deus quer que você sirva Ele em todo lugar que você estiver, mas com sinceridade. Se você é sincero a Deus, não tem negócio de glória a Deus. Você está na terra para servir a Deus, para fazer a vontade, independente de qualquer lugar que você estiver. Isso é conversa de Satanás. Você tem que ser fiel a Deus. Você tem que estar na igreja que tem a verdade. Agora, se a igreja tem a verdade, você tem que sair dela realmente e ir para o lugar que tem a verdade. Porque tem muitas igrejas que estão abertas, mas não tem a verdade. O homem está lá enganando o povo. Está lá com essa piada. E quantos que estão lá? Está lá por causa de quê? Porque a palavra não te corrige, porque a palavra aceita o teu pecado, porque a palavra passa e te alimenta a tua carne. A palavra de Deus não é para alimentar a carne, a palavra de Deus é para ir contra a carne. Se o homem está na carne, a palavra é para revelar o teu pecado, para tu se libertar, porque o pecado não entra no céu não, meu irmão. Não está falando que o pecado não entra no céu? Jesus veio para fazer o pecado de Satanás. Agora, as coisas santas é de Deus. Então, a palavra de Deus, a função dela é nos santificar, é nos preparar. Como é que você vai morar no céu despreparado? A igreja é um preparamento para eu e você se preparar para morar com Deus. Agora, os falsos profetas que só devem estar em igreja, ganhando dinheiro, porque o falso profeta, ele chega na igreja, revela a igreja toda: eita irmão, Deus está me mostrando que a irmã é isso e aquilo, fica gritando no meio da igreja, pulando para lá e para cá, e dinheiro mesmo não tem nem um pão para comer em casa, de tanta maldade que ele faz, se cumpre o que está escrito na palavra do Senhor, porque ele disse que visitaria com toda a maldade no coração dele, porque são mal, porque Deus deu uma palavra para ele fazer, eles fazem isso mal. Então Deus que visitaria o coração deles, ia cobrar caro desses falsos profetas. Quantos que são falsos profetas? Quantos que são profetas por ele estão pagando preço? Só vê esses meninos chorando. Eu preciso de uma ajuda,
disse aquilo, eu creio que o homem de Deus, quando ele é de Deus, ele vai pregar no lugar e qualquer lugar que for, ele vai preparar. Deus prepara tudo pelo ele, não vai pedir nada a ninguém não, que Deus ele tem para dar para nós. Nós temos que chegar em qualquer lugar com a nossa... Glória a Deus, aleluia. Suficiente para não dar mau testemunho. Isso é o verdadeiro servo de Deus. É isso que Deus quer, para mim e para você. Você vê um monte de falso profeta no rádio, na televisão. Esse programa, se os irmãos não me ajudar, vai fechar. Deus mandou abrir o programa cedo, não pode pagar. E o que eu tenho com raiva que o pastor está pregando, eu não tenho nada a ver com ele. Você está pregando e não pode pagar, ele fecha. Porque Deus não quer que seja pedindo embora ninguém não, para pagar um programa de rádio não, nem pagar a televisão não. Isso não é coisa de Deus não, isso é coisa de falso profeta, isso é coisa de enganador. E quantas pessoas que apoiam isso, aceitam isso? Não é? Quantas pessoas que aceitam isso? Está na hora do homem levantar e ter entendimento da palavra de Deus. Jesus disse que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Saber o que é de Deus e o que não é, porque é muito fácil. Desse jeito, eu também, todo mundo, eu não vou porque eu não sou falso profeta, eu não quero estar no raio dependendo de irmão, dependendo. Se Deus tiver que me dar as coisas, Ele me dá primeiro para me ir, porque para mim estar no raio, fazendo um programa enganando, pedindo ajuda de um, ajuda de outro, não. Deus é poderoso. Se Ele quiser me dar, dá até uma raia para mim fazer, se é o querer dele. Se não é o querer dele, eu não vou buscar o quê? Aleluia a Deus. Agora adianta você estar fazendo um programa lá esperando que a irmã tire a comida da boca dela para ajudar eu? Que nem muitos faz. Quantas igrejas você chega na casa dos irmãos não tem um pão para comer, não tem uma chinela para calçar, não tem um som para ouvir um som, não tem uma cama boa para dormir. E é bem de igreja grande, igreja rica, milionária. Eu cheguei com a minha esposa em casa aqui que as pessoas estavam com fogo no meio do quintal lá. Por quê? E disse que é servo de Deus. E puxa o saco das igrejas grandes. Ah, minha igreja é maior que tem. É maior que tem aqui na terra, agora no céu ela não entra. Nem ela, nem o pastor dessa igreja, e nem os profetas que estão lá, porque eu sou enganador. Para entrar no céu só vai entrar aqueles que são verdadeiros, aqueles que guardam a palavra do Senhor. Porque o céu é lugar de santidade, não é lugar de mentiroso, não é lugar de falso profeta, não é lugar de crente que está atrás do falso profeta, é lugar de crente verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ter discernimento. Se o pastor é errado, você não pode dar com ele. Se ele está com um maracutaia, você tem que fugir dele. Porque você tem que ir até com Cristo. Que Jesus não errou, não. Jesus andou firme. Aleluia, glória a Deus. O crente verdadeiro é aquele que imita ele. O pastor verdadeiro é o que imita Cristo. Porque Jesus ele quer que nós sejamos imitador dele. Paulo disse: seja meus imitadores, que eu fui de Cristo. Então vamos fazer isso. Aí você quer imitar o falso profeta, está cheio de dinheiro, rico aí andando para lá e para cá. Vai imitar ele, então você vai direto para o inferno. Você tem que imitar Jesus Cristo, porque é isso que ele quer. Amém? Amém. Então vamos estar encerrando esse culto agora. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nessa noite eu te agradeço por essa palavra e te peço que leve essas pessoas para as nossas casas, Pai, livre do falso profeta, cada mente, cada coração, porque hoje, Pai amado, Todo-Poderoso, o Senhor tem que guardar esse povo para as tuas mãos fora, porque o Senhor é que cuida da tua igreja e dos teus filhos, Pai. Eu te peço humildemente que cura com teu sangue essas pessoas, que faça milagre, porque o povo é do Senhor, Pai. Jesus de Nazaré, esse povo é o Senhor que cuida, é o Senhor que faz milagre. Então eu te peço que cuide da casa de cada um, a vida espiritual de cada um, a vida conjugal de cada um, abençoe os casamentos, Pai. Traga a união e a paz pelo teu poder e a tua graça, Pai. Eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai, desde já, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos vós e todos digam. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã vai nosso culto na outra igreja lá, nós amém, que dá cedo, todo mundo vai para lá amanhã, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, irmã. Bom te abençoe. Deus te dá vitória. Deus é poderoso, né? Em nome de Jesus. Ah, graças a Deus.